Bom, meus amigos, com vocês, Cristiano, falando de Fortaleza. Quero compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o novíssimo filme russo, lançado e inclusive disponível agora no YouTube, chamado Turist. Turista, ou seja, turista. Por que o filme tem esse nome? Tem esse nome porque o personagem principal tem o nome de guerra de pioneiro, mas depois ele resolve se renomear como turista. Turista porque, segundo ele tem a certeza de que vai passar pelo inferno. Qual é o gênero desse filme? Do que ele trata? A princípio é um filme de ação. Um filme que pertence ao gênero de cinema que eu chamaria de cinema conjuntural. O que é o cinema conjuntural? São filmes que normalmente procuram passar para o espectador a seguinte ideia: de que aquilo que a gente faz, aquilo que o nosso país faz é correto e o que outros países fazem está errado. Há muitos exemplos desse tipo de filmes, e alguns deles, inclusive, de muito bem trabalhados, muito bem filmados. É o caso de filmes como, por exemplo, Falcão Negro em Perigo. Tem Homeland, que rendeu um seriado que teve oito episódios, é um projeto de sucesso. Esses são alguns exemplos de filmes conjunturais americanos. Os chineses também fizeram recentemente, que inclusive teve fama internacional, e os russos fizeram alguns, como por exemplo Balkansky Rubieж. Balkansky Rubiež trata da operação dos Spetsnaz, os paraquedistas russos, na Península Balcânica, na época que havia o conflito entre a Sérvia e os Estados Unidos da América. Um filme muito bem produzido, mas que não existe disponível em português. A melhor forma de você conhecer o cinema russo e soviético é você sabendo russo, evidentemente. E o lançamento mais recente agora, que foi aclamado inclusive pela crítica, se chama Turist. Do que trata o Turist? O enredo se passa... Ele é baseado em fatos reais, inclusive, diga-se de passagem, ele é em muitos aspectos bastante leal aos fatos que aconteceram na República Centro-Africana. República Centro-Africana, para quem não se lembra, é o país que teve o último imperador da África, o imperador Bokassa. Bokassa que, segundo algumas versões, era canibal. Daí você fica pensando, o nome do cara era Bokassa. Que nome para um canibal! Inclusive, no filme há uma estátua dele. Os soldados, ele pergunta de quem é aquela estátua, fica impressionado. E o que acontece? Um presidente foi eleito, está prestes a tomar posse, mas um grupo de rebeldes que trabalha para os serviços de inteligência ocidentais são mobilizados para praticar assassinatos de crianças e praticar, na realidade, assassinatos de pessoas e forçar até mesmo crianças a lutarem por essa milícia. Eles então ficam sabendo que há os chamados instrutores militares russos presentes na República Centro-Africana e elaboram uma estratégia para fazer com que os russos saiam de lá definitivamente, que é capturar estes instrutores, entre aspas, russos, e expor ao mundo que os russos se entregaram, foram derrotados por uma força composta por mais de 2.000 soldados. Lembrando que os russos são aproximadamente 200. E quem são esses russos? O uniforme que eles utilizam no filme é o famoso Multicam. Eles são sempre no filme referidos como instrutores militares. Instrutores militares esses que têm, inclusive, acesso ao presidente da República Centro-Africana. Quer dizer, são pessoas que têm um nível de confiança muito alto por parte das autoridades governamentais. Eles instruem as forças legalistas da República Centro-Africana e são inicialmente proibidos de participar de combate.
Todos eles têm um passado problemático, isso é deixado bem claro. Eles também não se tratam por posto-graduação. Então, fica mais do que óbvio, embora o filme não deixe isso explícito, que se trata de uma nítida alusão, tipo, de uma coisa completamente explícita, uma nítida alusão ao chamado Wagner Corps, que é uma das maiores corporações privadas hoje associadas à Federação Russa. O registro deles é um registro feito na Argentina, até porque a legislação russa tem leis que proíbem e que inclusive penalizam quem participa de organizações militares privadas. Então, por isso, digamos, é dado um jeitinho russo para excluir qualquer vínculo do grupo Wagner com a Rússia. Apesar de que os seus integrantes são russos, eles falam russo, tem uma série de coisas. Porém, o que mais surpreende no filme é que um dos atores ele é praticamente como um sósia do próprio Wagner. Wagner, para quem não sabe, é o pseudônimo, o nome de guerra de Dmitri Utkin, que por sua vez gostava do grande compositor alemão. Wagner também era, a propósito, um dos compositores favoritos de Vladimir Lenin, assim como Piotr Ilyich Tchaikovsky. Então, resumindo aqui bastante o enredo desse filme, que já está inclusive disponível. Ele foi transmitido no canal NTV. Nele, os russos não podem participar de operações militares, até que no deslocamento que é feito, eles passam por uma situação que acaba obrigando eles a entrar em combate com essas tropas legalistas da República Sul-Africana. As cenas são muito bem filmadas, o operador fez um trabalho sensacional. Muitas vezes até mais parece que você está assistindo a um documentário de guerra, digamos assim, do que a um filme propriamente dito. Foi sensacional a filmagem. Quem assistir a esse filme não vai se arrepender sem dúvidas, principalmente para quem quer um filme de ação. São acontecimentos bastante recentes, acontecimentos que, aliás, até bem pouco tempo eram mostrados nos meios de comunicação e que agora foi transmitido, foi passado para o cinema. O filme custou cerca de $150 mil, quer dizer, um orçamento relativamente pequeno, e ele apresentou uma boa qualidade. Os atores são atores desconhecidos, eu já assisti a muitos filmes de ação russo, também de outros gêneros diferentes, isso falando de filmes contemporâneos, e jamais vi qualquer um daqueles atores mostrados nesse filme. Outra coisa que também chama a atenção, claro, as próprias filmagens feitas na República Centro-Africana. Os filmes, quer dizer, foram feitos exatamente no lugar onde aconteceram os fatos reais, onde se deram os acontecimentos. E chama a atenção o fato de que, muito diferente de muitas outras produções cinematográficas da Rússia, onde eles aparentemente economizam o máximo que podem nos figurantes, esse filme tem muito, mas muito figurante. Figurantes esses que são, em geral, pessoas da República Centro-Africana. Eu ousaria até dizer que muitas dessas pessoas foram voluntárias para fazer parte da figuração desse filme. Há uma atriz negra que representou muito bem o papel dela, apesar de que ela falou pouco e atuou também pouco, mas foi aquele pouco que ficou marcante. Eu espero que essa atriz consiga futuramente outros trabalhos, tanto no cinema russo quanto no cinema internacional de uma forma geral. Aliás, essa atriz ela representa um papel muito interessante no filme. Por quê? Porque, para quem não sabe, o Wagner já foi acusado de várias coisas, inclusive uma comunidade ela expôs fotos que, diga-se de passagem, têm uma procedência bastante duvidosa, mas muito duvidosa. E uma dessas acusações é de que são, em geral, pessoas completamente, digamos, insanas e até neonazistas. Então, o filme não deixou de ser uma espécie de, digamos assim, de propaganda, de reclame do próprio grupo Wagner. E quando você vê aquela cena onde o personagem principal, ele russo ali ajudando aquela mocinha negra
salvando-a inclusive, e eu não vou dar mais spoilers, porque acontece muita coisa nesse filme, e isso ajuda a lavar essa imagem. Então é um momento interessante no filme. Um momento muito interessante até. Um dos momentos chaves no filme, e um dos momentos que tem uma citação que, na minha opinião, deve ser explorada, aparece no final do filme. Eu sempre digo que o cinema russo, grande parte dos filmes, ele é como você imaginar um trem. Eu não sei quem aqui já andou de trem, que acompanhou o meu canal, mas eu, por exemplo, tomei o trem de Moscou até Volgogrado. É um trem enorme. Tem no mínimo uns 150 metros de comprimento. Um trem realmente muito grande. Uma vez eu desci, eu fiquei impressionado quando eu olhei para trás. E até mesmo quando eu passeava pelos vagões, era muita coisa para percorrer. Eu fiquei no do meio, precisava ir até a cozinha, tinha que andar demais. E o que é um trem? Você vê aquele veículo enorme. Mas o que realmente carrega esse trem é uma locomotiva que, comparado com o resto, é basicamente isso aqui. Uma locomotiva é muito pequena, comparada ao restante do tamanho de um trem. E o cinema russo e mesmo soviético é exatamente isso. Toda aquela sequência de quadros, os efeitos especiais, a atuação, os trabalhos dos atores são conduzidos por uma locomotiva que é exatamente a moral do filme. Ou uma citação, que em muitos casos são citações que se tornam, digamos, douradas no cinema russo. E que muitos russos, inclusive, conhecem de cor. Se você pegar um filme como por exemplo, o Brat 2, tem um famoso diálogo entre o ator principal e um mafioso americano. Quando ele pergunta: o que é a força, irmão? E aí ele deixa a opção, né, se a força é o dinheiro ou se é a verdade. E aí é que vem a grande lição de moral a partir deste diálogo, deste questionamento. Citação essa que, por sua vez, se baseia na famosa frase de Alexander Nevsky, né, sobre a qual a força está na verdade. E isso você percebe em muitos outros filmes. Não é por acaso que muita gente conhece de cor. E qual é a grande deixa deste filme? Um dos personagens, ele diz o seguinte: os americanos guerreiam pela democracia. Nós, ou seja, os russos, guerreamos pela justiça. E nisso eu quero deixar também uma deixa neste filme, ao mesmo tempo. Hoje eu estava lendo as notícias do meu estado, o Ceará, e vi notícias terríveis sobre o destino no plano cultural e principalmente que ideologia está sendo adotada no meu estado. Vocês sabem muito bem o que eu estou criticando, que eu não vou dizer nesse vídeo. E uma coisa é certa, senhores: entre a democracia, ou mesmo as leis, e a justiça, sempre temos que colocar em primeiro lugar a justiça. Então é isso, meus amigos. Para vocês eu deixo essa recomendação. Evidentemente para quem fala russo, porque não há ainda legendas em português e muito menos em inglês disponíveis ainda. É um filme interessante, um filme que prende a sua atenção do início até o fim. Tem um grande número de atores, atores africanos, atores russos, e pelo que entendi, alguns deles também são ocidentais. Aliás, uma coisa que marca o cinema russo é que sempre que eles trazem vilões ocidentais, eles nunca colocam exatamente, tipo, esse cara é um francês, esse cara, apesar de que o vilão ele fala francês. Mas podia ser também um americano da CIA, podia ser um britânico, afinal de contas, serviços secretos sempre tem pessoas que falam línguas estrangeiras. Então, é um filme de fato interessante, é um filme, principalmente para quem quer um bom filme de ação, é um enredo simples, mas cativante. Mesmo sendo uma propaganda, digamos, um panfleto do Grupo Wagner. Mas isso em nada compromete esse tipo de arte.